Olá, Taubaté, que bom ter você aqui conectado com a nossa programação. Você confere comigo a partir de agora os destaques da edição de hoje do Mix da TV. Hoje tem o quadro Voltando ao Papo. Vamos rever as entrevistas e pautas mais marcantes que fizeram história aqui no Mix da TV. E ainda tem os nossos shorts, que são os melhores recortes da nossa programação. Hoje é quarta-feira, 9 de julho de 2025. O Mix da TV está começando agora. Começando mais um Mix da TV nesta quarta-feira aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso programa e muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E hoje, no nosso quadro Voltando ao Papo, vamos rever uma entrevista interessante que marcou o nosso Mix. Vamos rever? Solta o play! Amanhã, 15 de outubro, a gente celebra a importância dos profissionais da educação que auxiliam na formação de diversas pessoas. A criação do Dia do Professor está associada com a Lei de 15 de outubro de 1827, assinada por Dom Pedro I, onde ficou estabelecido que em todas as cidades do país seriam construídas escolas primárias de ensino elementar, as chamadas escolas de primeiras letras. Para a gente bater um papo sobre esse assunto, a gente conversa agora com o professor doutor César Augusto Eugênio, diretor do Departamento de Pedagogia da Unital. Professor, doutor, obrigado pela presença. Começo parabenizando por esta data importante amanhã, Dia dos Professores. Obrigado pela disponibilidade. Eu agradeço. Espero aí contribuir com as reflexões tão importantes aí com o telespectador a respeito do Dia do Professor, da profissão professor. Essa importância, ela vem sendo modificada ao longo dos anos, obviamente. A gente chega nessa configuração de 2024, professor. Como que a gente pode dizer sobre essa importância desse profissional? O professor sempre foi importante, isso tem que ficar claro para o nosso telespectador. A figura do professor é que, pela representatividade social, associada às modificações que a sociedade toda vem passando, pós-pandemia, avanço das mídias digitais, né? Quer dizer, um conjunto de variáveis que tem modificado a percepção da sociedade em relação à escola e, consequentemente, em relação ao professor, né? É um profissional fundamental para o equilíbrio da sociedade, é um profissional fundamental para o avanço da sociedade, para o desenvolvimento em todas as direções. E quando a gente fala de sustentabilidade, ali está o professor. Quando a gente fala de desenvolvimento humano, ali está o professor para dar o tom necessário entre conhecimento e ética. Doutor, sempre que a gente traz um profissional aqui de uma área, a gente tenta conhecer primeiro o processo de formação, né? A gente sabe que o curso mãe, o curso base é a pedagogia e tem as licenciaturas também. Como que é esse processo hoje de formação desse profissional? As grades, os currículos estão atualizados de acordo com as demandas de mercado? É bem interessante a gente entender que houve uma mudança de conceito, inclusive quando se fala de currículo, né, houve uma mudança de conceito de grade para matriz, né, para dar justamente essa ideia de algo que aprisiona a grade, né, para algo, né, que dá vida, né, algo que seja a mãe da escola, né, a matriz do conhecimento. E existe sim uma preocupação muito grande. Recentemente, né, a formação de professores é dado no âmbito das licenciaturas, né? E isso para esclarecer para o nosso público, licenciatura, então, são os cursos de letra, de matemática, né? De educação física, para formar o professor dentro dessas disciplinas, mas, acima de tudo, o curso de pedagogia, que é um curso que vai formar o profissional especialista em educação. Esse profissional que vai atuar na educação infantil, no ensino fundamental, anos iniciais, mas também hoje tem espaço nas empresas, tem espaço nos hospitais, tem outros espaços onde precisa do trabalho daquele especialista em educação. Para quê? Para se fazer educação. Professor, além da disciplina voltada para a didática, né, quais outras disciplinas são importantes para essa formação do profissional? O pedagogo, como eu disse, é um especialista em educação, então ele tem áreas de conhecimento, né, grandes áreas de conhecimento que são oferecidas a ele.
numa matriz atualizada, uma matriz preocupada assim, em formá-lo para este mundo em movimento, esse mundo em transformação, mas temos, né, um grande bloco de disciplinas que a gente chama de fundamentos da educação, história, sociologia, filosofia da educação. Temos outro bloco de conhecimento que são as metodologias de ensino, onde vai se preparar exatamente para ensinar. Temos um bloco de disciplinas da gestão educacional, porque afinal esse profissional fará a carreira no magistério, ele será coordenador pedagógico, orientador educacional, supervisor de ensino, diretor de escola, e ainda um outro bloco de disciplina que envolve a didática propriamente dita, psicologia da educação, e nós muito atentos às questões da inclusão. Então, hoje também nós temos Libras, Educação e Diversidade, Escola e Currículo, são disciplinas preocupadas em refletir todas as questões que dizem respeito à inclusão e à equidade no espaço escolar. Antes desse profissional se inserir no mercado de trabalho, seja pela iniciativa pública ou privada, professor, o estágio é um momento crucial, né? Hoje, como é que está essa prática de estágio? Se o aluno já sai da graduação, da licenciatura, já com habilidades, competências para atuar no mercado? É muito interessante que também nesse movimento de atualização de matriz curricular, não mais de grade, né? Nós nos preocupamos em oferecer a oportunidade para que este aluno, desde o seu primeiro semestre, já esteja dentro da escola. Então, em níveis de complexidade e de exigências diferentes, mas ele, ao longo de todo o curso, ele tem, de maneira supervisionada, esse diálogo, essa proximidade com a escola. Então, aquela ideia de um estágio passivo, de um aluno sentado no fundo da sala, isso é coisa do passado. Hoje, um aluno atuante, é um aluno vibrante, é um aluno que tem uma supervisão, que o acompanha. Então, o estágio é parte realmente fundamental, estruturante da formação desse aluno, né? Porque ao entrar como professor depois, dentro da sala de aula, o espaço escolar já não lhe é estranho. Os desafios escolares já não mais lhe serão estranhos. Hoje é 14 de outubro de 2024, a gente está celebrando a data de amanhã, dia 15 de outubro, Dia dos Professores. A gente está conversando com o professor Dr. César Augusto Eugênio, que é diretor do Departamento de Pedagogia da Unital. Professor, quando esse profissional está formado, a gente já falou da formação, e ele vai para a sala de aula, hoje a indisciplina em sala de aula, principalmente nos estabelecimentos públicos de ensino, é o principal desafio ou o profissional vai encontrar outras dificuldades? Olha, a questão da indisciplina e acompanhado a processos de violências e bullying, né? Nós temos que pensar que é um conjunto de variáveis que são levadas para dentro da escola. Então, assim, nenhuma escola é sozinha ou privilegiadamente violenta, né? Ou exclusivamente violenta, né? A escola participa de uma sociedade violenta. É muito interessante, eu insisto nesse ponto, que a escola dialoga com a sociedade, né? A escola não é uma ilha. Então, nós temos que nos preocupar com essa sociedade violenta que está entrando na escola. É claro que, se tratando da escola pública, é uma escola originalmente democrática. É uma escola que atende a todos, e assim tem que ser. Né? A escola não é um espaço de exclusão, não é um espaço excludente, é um espaço de inclusão. Então, é aberto a todos, acreditando no potencial transformador, sim, da educação. Mas é claro que o clima organizacional que não tem o apoio devido de outras instâncias da sociedade sofre por não conseguir, por não ter realmente mecanismos de repente, enfrentar essa violência que vem da sociedade dentro da escola. Um ponto importante, só para a gente esclarecer, é que, do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista da dinâmica e da gestão da sala de aula, hoje nós temos pesquisas bastante avançadas que demonstram a possibilidade de resgatar determinados sujeitos que até então se tornaram violentos por não conseguirem competir com determinados perfis. Então, ele se faz aparecer pela forma negativa. Mas é importante que esse mecanismo de gestão de sala de aula não é suficiente para resgatar uma escola inteira.
ele contribui, mas não é suficiente. A escola precisa de apoio de outras instâncias. A gente aqui do Legislativo, professor, a gente acompanha os processos de votação aqui na casa e este ano a gente teve como referência o plano do magistério dos docentes do ensino público aqui da cidade. Foi uma conquista para os professores, mas não é todo município que tem um plano de valorização, né? Em âmbito nacional ou em âmbito regional, como é que está esse processo de valorização do profissional que vem da educação pública, mas também dos profissionais que fazem parte do quadro privado? É interessante que são dois movimentos, né? É o mesmo profissional da educação, mas existe um movimento dentro da iniciativa privada, né? Uma relação de empresa realmente, né? Em alguns lugares essa empresa, né, se materializa numa produtividade bastante acelerada, inclusive, né? Isso exigiria de nós um outro momento para conversar. E a rede pública, como já falamos, né, trata-se de uma escola pública que inclui, de uma escola pública aberta a todas as diferenças. Esse profissional do magistério, ele precisa ser valorizado e não haveria forma de valorizá-lo a não ser por um plano de carreira consistente, um plano de carreira que materialize, né, realmente esse processo de valorização. É importante aqui ressaltar, aproveitando exatamente este momento do nosso bate-papo, que é verdade que é preciso gostar muito do que se faz, mas é verdade que ser professor é ser um profissional da educação. Como todo profissional, precisa ser reconhecido, precisa ser valorizado. Então, o plano de carreira é fundamental, né, para esse processo de reconhecimento da sociedade. Quando a gente traz algumas pesquisas, alguns recortes de pesquisa, a gente fala de formação de professores, né, principalmente as licenciaturas, cada vez a gente percebe um número menor de profissionais formados e um déficit, principalmente nos eixos fora desse centro-sul, mas não que no sudeste, por exemplo, a gente não tenha déficit de algumas disciplinas e algumas matérias, né? Como a gente pode conquistar esse jovem que está se formando agora no ensino médio, está indo para a sua primeira graduação, ou outros profissionais de outras áreas que querem ser atraídos pela profissão da docência? A docência, como falamos, exige paixão, é claro, exige um empenho para se alimentar a utopia de um mundo melhor, senão ninguém será professor, né? Eu sou professor há 30 anos, me orgulho disso, é uma opção e assim quero permanecer, porque acredito mesmo nesse potencial transformador da educação, é claro, mas houve sim, né, um esvaziamento, né, na busca pela docência, pelos cursos de formação de professores, pela licenciatura e pela pedagogia. E é um esvaziamento que transcende a nossa região, transcende o Brasil, é algo que realmente preocupa organismos já internacionais, porque fala-se de um apagão que já sentimos, né, hoje, né, a falta de profissionais em determinadas áreas específicas, né? Na nossa universidade, infelizmente, já não temos alguns cursos de licenciatura que tínhamos até pouco tempo atrás, né? Isso é muito grave. Uma forma de atrair esse jovem é dizer para ele duas coisas. Uma, né? Existe sim uma preocupação clara do governo municipal, do governo estadual, federal, né? Na criação de programas de apoio à formação desse profissional do magistério. Nós temos, por exemplo, né, atualmente o PIBID, que é o Programa de Iniciação à Docência, no qual os alunos, né, atuam diretamente na escola e recebem uma bolsa, né, para contribuir, para fortalecer a sua presença, a sua permanência nos cursos de licenciatura. Então, esse apoio é importante, mas não é suficiente, né? É necessário todo um trabalho de mudança de valores, de maneira em que se crie, né, por diversas instâncias, como eu disse, o papel da mídia é importantíssimo em se trabalhar uma representação social positiva desse professor. Nós vimos na pandemia muitas famílias que apoiavam a tão aclamada homeschooling, né, dizendo: eu não consigo educar meu filho, eu prefiro que a escola eduque, né? Então existia uma idealização de um trabalho escolar dentro de casa, mas sabemos aí, né, os pais, cada um na sua formação, que o lugar da criança é na escola. Porque também na escola, para além de um conhecimento que ali é trabalhado, existe todo um processo de interação social,
de aprendizagem das grandes virtudes para o nosso mundo, que é a tolerância, a justiça, a compreensão, a escuta ativa, a sensibilidade. Isso também se aprende na escola. Então, o professor é um profissional que não é psicólogo, né? Mas ele também vai trabalhar com habilidades socioemocionais, ele também vai trabalhar com todo o processo de relacionamento, para além do conhecimento. É uma tarefa difícil, mas muito realizadora. Doutor César, quando a gente fala de profissionais no mercado, né, a gente também lembra das novas tecnologias da informação e comunicação, que já não são recentes, vêm de outras décadas. Hoje a gente tem inteligência artificial, o uso das redes sociais. O profissional formado está conectado com essas mudanças e o profissional que já está na área aí 10, 20, 30 anos, está conseguindo se atualizar e levar isso para o ensino-aprendizagem? Temos que entender que a formação do professor se dá de maneira inicial, é o termo que se aplica quando diz respeito à graduação, né? Ali a sua entrada na pedagogia, vamos considerar como formação inicial desse professor, que já sim com uma matriz curricular atualizada, uma matriz curricular muito atenta a essas mudanças, né? O uso das tecnologias digitais de informação e comunicação é algo muito presente hoje dentro da formação de professores, mas tem uma outra formação que é chamada formação continuada, e sobretudo a formação continuada dentro da própria escola, né? Então, assim, as redes, fica aqui o nosso apelo, né? Para que as redes de educação estejam realmente atentas a trabalhar principalmente com esse processo de formação continuada dentro da escola, mas também dando condições a esse professor em galgar níveis mais altos da sua formação. Então, é importante que os sistemas de educação, né, possam apoiar esse professor, incentivar esse professor a fazer o seu mestrado, a fazer o seu doutorado, porque onde que essa qualidade de formação vai se materializar? Dentro da própria escola, na qualidade da aula, na transformação das relações, né? No nível de produção científica, quer dizer, enfim, todo mundo sai ganhando quando esse professor é valorizado de todos os lados. Gostaria então que o senhor deixasse uma mensagem para todos os professores e professoras, não só de Taubaté, mas do Brasil também. Afinal de contas, amanhã é o dia deles e deveria ser celebrado todos os dias. Muito bem, né? Eu sou professor há 30 anos, com muito orgulho, muitas realizações, muita felicidade. Nós sabemos que é uma profissão difícil, nós sabemos que é uma profissão exigente, nós sabemos que é uma profissão que realmente, em alguns momentos, né, nos ocupa muito além daquilo que esperávamos, mas é uma profissão que vale a pena, porque forma pessoas, né, porque é uma profissão que alimenta o tempo todo a utopia de um mundo melhor. Então, você, professor, não desanime, né? Você, colega de trabalho, né? Continue lutando, porque vale a pena, né? O mundo precisa da gente. Professor Dr. César Augusto Eugênio, muito obrigado pela presença, parabéns por essa data. Eu agradeço novamente, né? Espero ter contribuído com vocês, com os telespectadores, com algumas reflexões que acreditamos ser fundamentais no dia a dia. Muito legal poder levar conhecimento e informação a toda a nossa população. E se você quiser rever essas e outras entrevistas do Mix da TV, é só acessar o nosso conteúdo no canal youtube.com/TVC Taubaté. E mais uma vez agradecemos a sua companhia aqui conosco e a sua participação é muito importante. Você pode sugerir pautas para os nossos programas, enviando suas perguntas, fazendo elogios e críticas e nos acompanhando nas redes sociais. Quer saber como você faz tudo isso? Aí na sua tela estão todos os canais para você participar da programação da TV Câmara Taubaté. Através do nosso e-mail tvcâmaratte@gmail.com você manda sua crítica, sugestão e elogio. Você também pode assistir a nossa programação ao vivo no facebook.com/TVC Taubaté e no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Além disso, tem playlists completas de todos os programas no nosso canal do YouTube. Agora, se o seu jeito de se comunicar com texto, áudio ou vídeo, o melhor canal é o WhatsApp e você faz isso através do DDD 12 e do número 3625-9525. E a Câmara de Taubaté também está presente em outras redes sociais, entre elas o Instagram e o TikTok. E você se conecta com a gente através do @Câmara Taubaté. Portanto, você acompanhou aí na nossa tela todos os principais canais para você participar aqui do Mix da TV. Chegou a hora do nosso primeiro short.
O Espaço Comunitário é o programa que dá vez e voz a ações sociais e instituições assistenciais aqui da nossa cidade. Separamos um trecho do nosso programa especialmente para você. Vamos ver? Solta o play! E hoje a gente está nesse lugar maravilhoso, Irmandade de Misericórdia, com o nosso José Roberto Santos, provedor aqui do local. Tudo bem, José Roberto? Obrigada por receber a gente. Tudo bem. Obrigado vocês por virem aqui para fazer uma divulgação do nosso trabalho. Pois é, um trabalho que é antigo, hein? Nós somos de 1876, já vamos fazer 160 anos daqui 2 anos. Muito. Vai ter que fazer uma comemoração. Sem interrupção, viu? Sim, isso é o que é mais bacana, né? Porque às vezes tem algumas instituições que duram bastante, mas teve períodos aí de altos e baixos. Não, aqui foi sempre contínuo. E teve a história fez a maior, né, sua história de ficar famoso mesmo com o Hospital Santa Isabel. Exato. Que eu nasci nele, então eu faço parte dessa história também. Quase todos os taubatianos nasceram, os que têm mais de idade, no Olha o senhor jogando a minha idade na minha cara. Tô brincando. Mas nós tivemos 3 hospitais desde 1876. Tivemos o pequeno hospital lá onde é chamado da Praça do Bosque. Tivemos o hospital na Avenida Granadeiro Guimarães. E depois tivemos aqui o Santa Isabel de Clínicas na Avenida dos Tiradentes. Quando houve a desapropriação do hospital em 2004, nós resolvemos continuar na área de saúde, mas não curativa, e sim preventiva. Então nós criamos esse espaço aqui, esse centro de convivência, para que os idosos de Taubaté pudessem ter um lugar bem profissional, bem adequado, para poder melhorar a sua saúde. Sim, é um lugar bem amplo, né? Tem um monte de opção. Não é só um lugar para fazer só uma ginástica ou só... Temos várias atividades. Quais são elas, principalmente? Temos atividades de hidroginástica, de musculação, temos tai chi, temos yoga, temos pilates, temos alongamento, temos vários tipos de atividade na área de saúde física. Depois nós temos também aula de informática, temos algumas festividades, né, comemorativas, e que eles possam ter uma convivência social melhor, né? Hoje em dia, tem uma média de quantos idosos frequentam? Mais ou menos uns 1.500. Bastante. De todas as idades. Acima de 60 anos. Mas tem muita gente de 80, eu acho que tem até alguns de 90 anos. Uhum. Qual é a atividade que ganhou o coração deles? Hidroginástica e musculação. É mesmo? Não, porque eu soube que tem até uns passeios, tem dia de cinema. Temos também um clube de xadrez, temos algum tipo de viagens. Tem uma cantina nós temos aqui para poder ajudá-los. Mas o que é grande, que a gente dá muita importância aqui, é a convivência, sabe? Faz toda a diferença, né, na saúde mental. Vocês podem observar agora que eles gostam de bater papo, de conversar. Isso é muito bom para eles, né? Com certeza. Geralmente o aposentado, o idoso, ele fica meio isolado, muito em casa, e aqui eles podem ter essa convivência melhor. E como ele pode fazer parte? É só chegar, Basta conversar? chegar aqui e se inscrever. Como eu falei, tem que ter mais de 60 anos e morar em Taubaté. Mas para manter um lugar desse, o carinho não paga os boletos, né, seu Roberto? Como que vocês fazem para sobreviver? Bom, a Irmandade ela tem um fundo patrimonial que gera renda mensal. E com essa renda, a gente banca toda a despesa desse centro. Dá para bancar, Tá. dá para fechar as contas Dá. no azul. Está dando para fechar as contas. E quem trabalha aqui? Quantas pessoas a gente tem? Os professores, Nós administração? temos de funcionários 12 e mais uns 6, 7 professores. São todos profissionais capacitados, treinados e registrados em carteira. Mas se alguém quiser ser voluntário um dia, assim, eu tenho um dia aqui para ensinar
a fazer um artesanato? Isso daí é uma coisa que nós ainda estamos estudando, porque não é muito fácil isso, sabe? A gente precisa de continuidade, treinamento, e geralmente o voluntário ele é esporádico, né? E como é para o senhor conviver aqui sendo o provedor da Irmandade? Bom, a minha responsabilidade é mais que a instituição. Administrativa, a parte patrimonial e administrativa. Daí nós temos um grupo de pessoas que cuida do centro de convivência em si. E temos também os professores que cuidam das aulas. Sim. No Mas está caso, bem organizado, já tem muita experiência, né? é uma máquina azeitada. É uma máquina bem azeitada já. E chegou a hora do nosso último short de hoje. O Câmara na Rua é o programa que visita diversas instituições públicas e privadas que impactam a vida dos munícipes e mostra o seu funcionamento. Escolhemos um corte especial do programa. Vamos ver? Solta o play! Nós estamos aqui com a Ila Tereza, que é a diretora da FEGO. Obrigado por nos receber, viu, Ila? De nada, sempre à disposição. Ila, para começar, quais os cursos são oferecidos por essa escola? Ó, nós temos diversos cursos, são variados, né? Tem artes visuais, que é bem ampla. Todos eles tem básico, infantil e técnico. Então tem artes visuais, canto, instrumento musical, musicalização para as crianças, teatro, tanto para adulto como para infantil, e balé. Balé, assim, super procurado, as crianças adoram, as mães amam. Eu estava chegando, eu vi um monte de criança. Era um processo de seleção? Sim, nós estamos em plena semana de processo de seleção, né? As inscrições foram feitas no mês passado e iniciou o teste, né, do processo seletivo essa semana. Então, nós já tivemos nos dias anteriores o processo de artes visuais, teve o processo para cerâmica, que é muito procurado, e para outras áreas de artes visuais e também para música. Piano, violão, canto. Hoje cedo nós já tivemos também para canto, violoncelo, trompete, e agora a gente está tendo para o balé para as pequenas. Você mostra a escola pra gente? Vamos lá! Vamos lá conhecer a FEGO Camargo, aqui em Taubaté. E olha só que legal, a gente estava andando aqui nas dependências da FEGO Camargo e a Ila, que é diretora, nos informou sobre uma premiação que teve recentemente aqui para a escola nos Estados Unidos, em Miami. E o responsável por essa premiação é um curta-metragem, A Fábula do Escorpião, é o professor Jefferson Machado, que vai conversar com a gente. Parabéns pela premiação, professor. Eu queria que você explicasse o que é esse curta-metragem, A Fábula do Escorpião. Bom, esse curta, na verdade, ele nasce... nós fizemos um espetáculo aqui, um espetáculo sobre bullying, e daí desse espetáculo surgiu a ideia de se transformar num curta-metragem. A gente dá continuidade nisso pela necessidade que os alunos tinham de falar sobre esse assunto. E daí esse ano nós também recebemos o incentivo da Lei Paulo Gustavo, tivemos alguns cursos sobre cinema e demos continuidade nesse processo. Então uma equipe foi formada de alunos e ex-alunos, e essa equipe que a gente ensaiava no final de semana, de uma forma bem independente mesmo, né? A gente não tinha muita estrutura. Na forma de teatro. Mas a gente começou a montar de uma forma de audiovisual. Começou do teatro e daí a gente passou a trabalhar de uma forma com audiovisual, né? Eu sou pós-graduado em roteiro e aqui na escola a gente tem o curso de roteiro de audiovisual. Então a gente foi juntando essas áreas todas, né? Teatro, audiovisual, roteiro. E daí nasceu a ideia do curta, de fazer esse curta de uma forma independente mesmo, né? Pela vontade de fazer. Os alunos queriam falar sobre isso. E daí surgiu essa ideia no comecinho do ano, produzimos, fizemos e lançamos para o espaço. E o que quer dizer esse curta? Esse curta, A Fábula do Escorpião. Ele vai trabalhar sobre a moral, né? A Fábula do Escorpião é a história do sapo e do escorpião, né? Que o sapo ia atravessar o rio, pede ajuda para o escorpião e no final o escorpião acaba mordendo ele porque não pode fugir do instinto.
E daí, baseado nessa moral, nessa fábula, a gente trabalhou num curta, né, trabalhando sobre bullying, né, e trazendo algumas questões importantes, né, porque hoje a gente tem no Vale do Paraíba 40% das nossas escolas, elas sofrem com bullying. É um assunto, é uma situação recorrente no mundo. Isso. E no ano passado, que gerou a peça também, o que acontece? Foi o ano em que começou a se falar muito sobre os massacres, né, que aconteceram. Até na rede municipal a gente passou por uma tensão também de acontecer alguma coisa nas escolas e tal. Então foi exatamente por isso que surgiu essa ideia, e essa ideia foi tomando uma proporção maior ainda e gerou esse curta, que trata exatamente sobre essa questão. De quem é a culpa? Né? São dos agressores, da educação, de quem realmente é essa culpa, né? A não ser de ficar só culpando quem matou. Será que é só quem matou que tem a culpa? Será que quem praticou o bullying não precisa também de um tratamento? Exato, então a gente traz essa questão no curso. Me diga uma coisa, com quantos países e com quantos projetos vocês competiram? Você lembra de cabeça? É bastante, porque é um festival que começou esse ano, e daí a gente se inscreveu, porque tinha uma cota para estudantil, né? Então a gente se inscreveu, mas com bastante, porque... Agora, eu tô querendo assistir, como é que faz? Então, daí agora a gente está nesse processo ainda dos festivais, então a gente, que nem agora que ganhou eles já nos direcionaram para um do México, que a gente está fazendo a inscrição, acho que hoje, para participar e ser selecionado nesse do México. E você acompanha pela escola? Isso, daí a gente está acompanhando pela escola, tudo pela escola, porque daí vai seguindo por esse caminho estudantil. E quando que chega aqui para a gente? Tem uma previsão? Porque tem essa fase dos festivais, isso, concorrendo a outras premiações, eu acredito inclusive. Que já no ano que vem a gente já consegue liberar, entendeu? Porque daí já dá para colocar no YouTube, a escola tem um canal no YouTube, e a gente deve colocar ali no canal da escola. Os programas Espaço Comunitário e Câmara na Rua estão disponíveis na íntegra no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Basta você acessar a playlist de cada programa. E agora a gente acompanha mais uma entrevista com um assunto interessante. Está no ar o nosso quadro Voltando ao Papo. A data de hoje, tradicional no comércio do país, é o grande dia das promoções, né? Além das compras online, da possibilidade de parcelar no cartão de crédito, frete grátis, são todos atrativos, mas a gente precisa ficar atento às armadilhas mentais para não comprarmos o que não precisamos. Para falar mais sobre este assunto, a gente conversa agora com a psicóloga, a doutora Amanda Nakashima. Doutora, obrigado pela presença, seja bem-vinda ao Mix da TV. Obrigada a vocês pelo convite. Essa data de hoje, né, que é o fervoroso, todo mundo está no comércio querendo comprar, exige muito cuidado também dessa questão psicológica, né? Com certeza. A Black Friday, ela traz uma urgência de compra, né? Então, é um dia só, os destaques dos anúncios normalmente aparecem lá que tá acabando, existem contagens regressivas, então precisa ir desse cuidado, né? Doutora, como que a gente pode identificar os primeiros sinais, os sintomas de um processo que pode ser até uma compulsão por compras? Normalmente, a compulsão por compras, ela engloba ali uma culpa depois da compra, é um descontrole, a pessoa não consegue parar, tem um padrão repetitivo, então se eu gosto de um tênis, eu vou comprar várias coleções daquele tênis. Normalmente, a pessoa, ela endivida, né, o seu âmbito ali, o seu próprio financeiro, tudo isso são sintomas, são alertas aí pela questão da compulsão de compras, né? Eu acho que um dos sinais mais importantes que a senhora destacou é essa questão do endividamento, né? Porque muitas vezes vai passar o limite do cartão, vai pegar emprestado, vai comprar além do que deve. Mas tem alguma outra consequência que a gente pode colocar dentro do campo da medicina, por exemplo? Um sintoma, um sinal, ou até mesmo algum desvio psicológico de comportamento? A compulsão, ela vai trazer de imediato uma elevada dopamina ali, né? Só a expectativa de compra já te faz essa sensação de prazer, né?
ela libera ali esse neurotransmissor, que é a dopamina, te causa essa sensação de felicidade, e aí a longo prazo você vai achando que só a compra vai te trazer isso, porque é uma recompensa rápida e alta, né? Quem não se sente feliz quando compra alguma coisa que estava desejando? Mas existem outras formas de você conseguir isso, por exemplo, praticando exercício físico, né? E a longo prazo isso pode causar uma ansiedade, porque sempre vai recorrer a essa ferramenta para suprir essa necessidade. A gente vê hoje com o incremento das redes sociais, com a tecnologia, muitos jovens já também passando por esses processos, mas geralmente não tem tanto acesso ao dinheiro, né? Existe um perfil homem, mulher, mais velho, mais novo, que está mais propenso a ter essa compulsão e ter essas consequências, doutora? Eu acredito que perfil são pessoas que estão em ambientes familiares mais vulneráveis, que já estão se sentindo mais para baixo ali, que tem essa necessidade de conseguir essa felicidade, essa sensação de felicidade, pessoas ansiosas, pessoas que já se sentem deprimidas, acho que é isso. Nesta sexta-feira, 29 de novembro, a gente está conversando com a doutora Amanda Nakashima, falando sobre os cuidados e os gatilhos mentais que a gente precisa ter nesta época de compras, né? A gente tem a Black hoje, depois a gente tem as festas de final de ano. Janeiro também tem compra de material escolar, mudança às vezes de roupa para uma nova jornada aí na escola, no trabalho. Então tudo isso impulsiona o crescimento das vendas e para quem já sofre por compulsão ou tem algum distúrbio, alguma dificuldade de comportamento, acaba se agravando, doutora. Nesse caso aqui, a gente está falando desses perfis que a gente acabou de falar, a Black, essas festas de final de ano, elas podem agravar esse comportamento? Com certeza, porque existe a necessidade de você participar, né, desse senso de comunidade mesmo, tá todo mundo participando, eu vou ficar de fora. Como eu comentei, como são datas específicas, elas despertam essa questão de urgência. Então você não consegue planejar se aquilo realmente é necessário ou não, né? Além da facilidade, como você falou, das redes sociais entre jovens que facilitam essa compra, é tudo muito rápido. Junto ali com a emoção, a gente fica mais pendente a realizar essas compras. Eu acho que um grande atrativo dessas promoções é a questão do marketing, né? Dentro da psicologia, como é que funcionam esses gatilhos mentais, essas estratégias, aquelas iscas para fisgar o consumidor e muitas vezes ele não tem nem condições de comprar? Eles usam letreiros grandes, esse sensacionalismo de que é só hoje, de que vai acabar logo. Normalmente eles colocam preços de comparativos para você perceber que se você não comprar naquele dia você vai perder uma promoção grande. Existem vertentes da psicologia, até a psicologia das cores, né? Às vezes você muda ali a cor de um botão, fica mais atrativo para você apertar, né? Existe o algoritmo também, tudo isso vai fazer com que desenvolva esse senso de que é tudo para você, que é o que você mais quer, né? Você criar essa conexão com os produtos que você tem. Essa personalização, essa customização, né, das ideias. E como é que o cliente, assim, que ele está minimamente consciente, consegue fugir dessas estratégias, né? Qual que é o macete? Acho que é importante você saber dos seus valores e da sua autoimagem, né? Então, entender que você precisa ou não daquele objeto. Seria interessante para Black Friday você fazer uma lista antes do que você realmente precisa comprar, só buscar o que você precisa comprar, de repente desligar notificações para você não ficar recebendo o tempo todo esses tipos de informações, fazer esse planejamento de 24 horas, de repente, eu vou esperar um tempo passar para ver se não é só a questão da emoção ou se eu realmente quero e posso e preciso desse produto, né? E esses hábitos que a gente considera não saudáveis, né, como o consumo em excesso, exagerado, frequente, recorrente, pode desencadear outras doenças ou outras patologias, por exemplo? A compulsão, ela é considerada uma deficiência em conseguir uma limitação, dar um limite ao seu ato, né? Então ela pode ser um sintoma de um desses transtornos, a incapacidade de você parar ali ou de você estar precisando fazer essa compra para repor essa recompensa podem caracterizar sintomas, mas não um transtorno específico.
E aí cabe também, doutora, uma orientação aos pais, né? Principalmente de adolescentes, que serão futuramente jovens adultos. Como é que os pais podem ajudar nessa preparação desse adolescente, dessa criança, para ser um futuro cidadão, mas também um consumidor consciente? Claro. É importante trabalhar a educação financeira desde cedo. Não acredito na educação financeira como uma troca de comportamento ou de atividades. Então, dar o dinheiro porque você ajudou em casa ou algo assim. Eu acho que seria legal, você vai dar um passeio, você dá um valor e fala, você pode gastar, mas não tudo, porque ela já aprende que ela não precisa gastar tudo que ela tem. O que sobrar você pode guardar, ela já está aprendendo a investir, saber orientar a sua criança, seu adolescente, se aquilo realmente é necessário ou não, ou se ela está comprando ali pela questão do pertencimento, porque todos os colegas têm, ou algo do tipo, né? Doutora, com o incremento das redes sociais, a gente percebe essa questão da cultura da ostentação, né? Sempre a gente quer ver o que o outro está fazendo, parece que a vida do outro é sempre mais interessante do que a nossa, e para a gente ter aquele padrão de vida que o outro tem, a gente acaba optando por consumir mais e ter mais. Como é que a gente pode fugir desses gatilhos para ter mais qualidade de vida e ser um consumidor mais consciente? Quando você tem os seus valores, a sua autoimagem bem estabelecida, você não tende a comprar objetos porque o outro tem, né? Então, se você faz ali a sua terapia, se você consegue ter essa preparação, acredito que você tende a não cair nesses golpes. E para quem tem esses sintomas, é importante procurar uma ajuda médica? Qual profissional procurar, assim, a priori? É importante fazer psicoterapia com um psicólogo habilitado. Caso você não consiga, busque o apoio ali da sua família, de repente a sua própria família pode te orientar. E em casos mais graves, a gente parte para a psiquiatria. O tratamento, doutor, é sempre individualizado ou às vezes também vale participar de um grupo de apoio? O tratamento individualizado ele é mais interessante porque a gente vai entender a história daquele paciente específico, do porquê ele chegou até a essa compulsão, entender os valores, entender a realidade financeira, tudo isso. Mas é possível grupos de apoio por conta desse senso de comunidade, entender que você não é o único que passa por isso, então também pode te dar forças para sair dessa compulsão. Estando, né, tanto tempo já na área, fazendo esse trabalho clínico e pós-pandemia, a senhora tem percebido um aumento nesses casos relacionados ao consumo? A gente sabe que a ansiedade e depressão são fatores que estão em alta, infelizmente, né? Mas em relação a essa questão do consumo após a pandemia, isso piorou de alguma forma? Com certeza. Eu acredito que as pessoas ficam muito em casa, adquiriram esse hábito, então tem muito acesso fácil pela internet por conta disso. Como você falou também pela questão da imagem, de ter que ostentar, de ter que... o senso de eu vai a partir da compra, né? Então, eu tenho no meu consultório alguns casos de compulsão por apostas, ou então que adolescentes que querem sempre renovar ali um produto que está saindo. Então, peço então uma mensagem final, não só para Black Friday de hoje, mas também para todo o ano, né? Porque a gente consome o tempo todo, é um hábito nosso enquanto sociedade capitalista. Gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para o nosso telespectador para ser um consumidor mais consciente. Bom, gente... pensem aí dentro dos seus valores, da sua autoimagem, consuma com consciência, porque a gente sabe que ter ali o seu produto novo é muito bom, mas eu acredito que fazer tudo isso de forma saudável seja melhor ainda. Doutora, muito obrigado pela participação, ficamos à disposição também para outras pautas e parabéns pelo seu trabalho. Obrigada a você. A entrevista completa está disponível no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. O Mix da TV desta quarta-feira fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã aqui na nossa programação. Muito obrigado pela sua audiência e até mais.